Então hoje eu vou compartilhar com vocês uma viagem missionária que eu fiz com a minha esposa lá para Moçambique e como Deus trabalhou em nossa vida. Mas eu gostaria de começar em espírito de oração. Maravilhoso Senhor, quantas boas notícias vêm de Ti, vêm da presença de Jesus e do Teu Espírito que habita em cada um de nós aqui, nos alegrando, nos encorajando no meio de várias batalhas, mas mostrando que Jesus é o centro da nossa vida. E nós queremos, Pai, dedicar esse culto a Jesus Cristo, dar a honra, a atenção que Ele merece, buscar o quebrantamento, Pai, em nossas vidas a cada dia. Porque Cristo, Pai, é a nossa essência, a nossa mudança de vida. Muito obrigado. Espírito Santo, Pai, venha nos ensinar sobre a Sua palavra, venha nos fazer refletir sobre as mudanças de vida, sobre o nosso coração, sobre as decisões e pensamentos que precisamos tomar a cada dia em nossas vidas. Que o Senhor fale, Pai, por meio de minha vida, da vida de minha esposa. E, Pai, nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de compartilhar que no mês de janeiro a gente ficou 3 semanas na cidade de Maputo, lá em Moçambique. E esse convite foi, na verdade, através de uma reunião que teve dos diáconos. E a minha esposa, ela faz a aplicação de um programa chamado PEQIF. Acho que alguns de vocês na igreja já participaram. Se puderem colocar algumas fotos do PEQIF. O PEQIF significa Programa de Qualidade na Interação Familiar. Esse programa do PEQIF, na verdade, ele procura ajudar os pais a criarem uma conexão com os seus filhos. Através de reflexões, aulas e dinâmicas, os pais procuram se conhecer a si mesmos e também conhecer os seus filhos, para que cada um de nós tenha mudanças em nossas casas. Então, se você ainda não fez esse programa, procure fazer, que ele é muito interessante. E então minha esposa foi convidada para fazer essa aplicação do curso. Então nós estivemos lá durante 3 semanas e foi maravilhoso. Então o tema de hoje, irmãos, é aprendendo com as igrejas. E o primeiro tópico que eu gostaria de falar, justamente sobre essa sede de aprender. Mas quando você chega numa cidade diferente, mesmo falando português, a gente tem que aprender algumas palavras diferentes. Então, você já mata bicho hoje? Vocês sabem o que é mata bicho? Mata bicho é café da manhã. Café da manhã, ou seja, para você matar aquele bichinho que tem na sua barriga, aquele bichinho da fome. Uma outra palavra, eu estava andando de carro lá, e a gente viu um slogan lá no alto que dizia: como que você pode pagar água sem ficar na bicha? Pagar água sem ficar na bicha, né? A bicha aqui tem outro sentido, né? Lá bicha é fila. Então, em alguns locais de Maputo, Matola, que é a cidade próxima, a água é pré-pago como celular. Então você abastece, né, sua caixa de água. Se no determinado momento você não colocar água suficiente, acaba a água. E teve um dia que a gente estava lá e a água acabou e a gente não pôde tomar banho naquele dia. Então a gente vai conhecendo algumas coisas. O local é maravilhoso, a gente aprende, muitos irmãos são maravilhosos. E uma outra história curiosa que aconteceu, minha esposa estava dando um curso no sábado e a gente tinha um tempo do horário de almoço. Então cortaram alguns pedaços de abacaxi de sobremesa. E de manhã teve um dos irmãos que faltou ao encontro. Aí nós tivemos a refeição, fomos pegar a sobremesa, que era o abacaxi. Só que o irmão, sem querer, no carro levou o abacaxi embora, só que depois ele trouxe. Aí quando chegou, falou assim: o ananás chegou. A minha esposa procurando uma pessoa, era o abacaxi. Então, na verdade, o abacaxi lá fala ananás. Então são muitas coisas, muitas palavras diferentes. Então Moçambique é um lugar que tem bastante contrastes, né? Acho que vocês devem ter acompanhado. É um país que tem uma história bastante desafiante. Quando o Brasil ficou independente de Portugal, em 1822, Moçambique, também que é uma colônia portuguesa,
só conquistou a sua liberdade em 1975. Então, olha só quantos anos como uma colônia. 2 anos depois, de 1977 a 1992, Moçambique enfrentou uma guerra civil durante 15 anos que devastou o seu país. Então existe uma história muito triste. E recentemente, no mês de março, o ciclone Idai passou por lá e deixou 602 pessoas mortas. E teve um local chamado Beira, que fica no centro do país, onde os cristãos têm parentes lá. 80% da cidade ela foi destruída. E agora, nessa semana, houve um outro ciclone chamado Kenneth, que essa semana já matou 38 pessoas. Então, nessa história de sofrimento, é que nós temos uma igreja muito querida, muito alegre, e a expectativa de vida das pessoas, em média, subiu de 42 para 57 anos de idade. Os homens vivem menos 53 anos. Se eu estivesse lá, talvez a minha expectativa de vida já estaria morto. Mas é uma igreja que tem quando eu estava em janeiro tinha 172, e em um mês eles batizaram 3 pessoas. Então eu fiquei muito encorajado a estar lá. E a primeira coisa que me chamou muito a atenção é a sede que as pessoas têm de aprender a palavra de Deus. Então eu gostaria de compartilhar, e me remeteu uma igreja na Bíblia, que é a igreja de Tessalônica. Então vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Primeiro Tessalonicenses, e diz o seguinte: e vocês seguiram o nosso exemplo, e o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Então, isso que eu vejo na igreja de Maputo, um povo sofrido, mas que tem a alegria do Espírito Santo de receber a palavra. E aqui no caso de Tessalônica, houve alguns motivos para Paulo estar expressando esse sofrimento. Vamos ver na palavra de Deus, em Atos 17, o porquê que estava acontecendo o sofrimento na igreja de Tessalônica. Atos 17, a gente vai ler do versículo 1 até o 9. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi até lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras de alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. Mas como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade, e Jasão os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras, e as autoridades soltaram Jasão e os outros depois que eles pagaram a quantia exigida por isso.
Foi muito interessante porque Paulo, ele tinha vindo da cidade de Filipos em direção a Tessalônica. Em Filipos havia tido aquele grande milagre, né, do batismo do carcereiro. Só que Paulo também, ele ficou preso e carregava no seu corpo as marcas de sofrimento físico. Chegando na cidade de Tessalônica, né, então na verdade Filipos, Tessalônica e Bereia, eles ficam na região nordeste da Grécia, formando uma região que antigamente se chamava-se Macedônia. Tessalônica era uma cidade muito próspera, que ficava às margens do Mar Egeu, uma cidade ligada ao comércio. Porém, o histórico nessa cidade era uma cidade que tinha muitos conflitos. Então, o que acontece naquele momento? Paulo já vem de um sofrimento, ele começa a pregar durante 3 sábados seguidos lá na sinagoga. Isso causa uma certa divisão, porque 2 grupos ele causa impacto. Ele causa impacto naqueles que antigamente não eram judeus, mas se converteram ao judaísmo. E causa um grande impacto também nas mulheres gregas de alta sociedade. Então a gente pode pensar até que ponto a mensagem de Jesus ela pode atingir qualquer tipo de pessoas. Diferente das mulheres judias, as mulheres macedônias e gregas, elas eram mulheres que tinham muito destaque na posição social da cidade delas. Então eram mulheres que realmente elas abriam negócios, tinham negócios próprios, elas tinham lugares de destaque e elas eram mulheres assim empoderadas, como a gente pode dizer hoje. Elas tinham profissões e elas ajudavam muitas pessoas. Então, quando Paulo ele começa a pregar essa mensagem da cruz, do sofrimento de Jesus, da morte e ressurreição de Cristo, essa mensagem ela causa um choque muito grande. O que leva essa mensagem a causar esse choque muito grande? Porque vai totalmente contra a maneira de pensar da cultura judaica. Jamais o Messias poderia sofrer, jamais o Messias poderia morrer na cruz, porque era uma maldição, e jamais ele poderia ter sido ressuscitado segundo os saduceus. Então aquilo causa um choque muito grande, e um grupo deles ele fica com muita inveja. E como nós já aprendemos, inveja significa não querer ver. E quando a gente não quer ver a mensagem da cruz de Cristo, olha o que essa inveja produziu no coração das pessoas. Eles criaram, chamaram um grupo de desordeiros na cidade, causaram a maior confusão, pegaram pessoas desocupadas, aquela galera que não está fazendo nada, e causaram a confusão, e ainda colocaram a culpa em cima de Paulo, Silas e Timóteo. E toda essa confusão, não foi maior porque eles não encontraram Paulo. Eles foram até a casa de Jasão tentando encontrá-los, mas não encontraram. E o que aquela acusação poderia ter feito? Aquela acusação era muito grave, principalmente para um cidadão romano ou um local onde era dominado pelo Império Romano. Se falasse que alguém tinha um poder como rei, estava desafiando a César. Então era muito grave essa acusação que eles estavam fazendo. E outra coisa que era muito grave também é porque a Tessalônica era uma cidade que tinha uma certa independência, e tinham os chamados poliarcas que governavam a cidade. Eles eram responsáveis para manter a ordem na cidade, e se eles não conseguissem manter a ordem naquele momento, a cidade de Tessalônica ela perderia esses privilégios. Então olha só como começou, essa história da cidade de Tessalônica. Essa igreja, ela começou com bastante sofrimento e acabou, por falta de argumentos, sobrou para Jasão pagar a fiança, eles e os outros cristãos. Então imagina uma igreja já começar com a perseguição dos líderes e mandá-los embora para outra cidade. Então hoje, pensando na nossa vida, talvez nós já tenhamos tido alguns sofrimentos dentro da igreja, alguns sofrimentos que aconteceram na nossa vida. Eu não sei
Qual é o sofrimento que você está passando essa semana? Não sei se você perdeu um ente querido, se você está preocupado em perder o seu trabalho, se você está com problema no casamento, mas o que fala mais alto para você? É o seu sofrimento ou o seu sofrimento tem roubado a sua alegria em receber a palavra de Deus? Então vamos pensar, em 1 Tessalonicenses 1,3, não precisa abrir, Paulo, ele tinha muita gratidão pela igreja de Tessalônica, porque era uma igreja que colocava em prática a fé, era uma igreja motivada por amor. Eles não trabalhavam por causa de alvos, não trabalhavam por causa de campanhas, mas eles trabalhavam por causa do amor e do reconhecimento da graça de Cristo. Isso trazia uma esperança muito grande na vida deles. No versículo 7 fala que através do exemplo dessa igreja, a notícia se espalhou em toda a Macedônia e em toda a Caia. Então precisamos pensar, como está sendo o meu desejo em aprender? O que está falando mais alto? Então nesse momento, eu gostaria de chamar minha esposa, ela vai falar um pouquinho da igreja de Bereia e uma experiência marcante que nós tivemos com uma irmã que marcou um tempo com ela. Isso causou um impacto muito grande na minha vida e na vida da minha esposa. Bom dia. Eu me lembro quando eu era jovem, ainda sou, mas eu era mais jovem, né? Então, vocês concordam que eu sou jovem? Então tá bom, porque quem falar que eu não sou jovem, eu não vou ser mais seu amigo. E eu me lembro que eu busquei muito Deus, e quando eu estudei a Bíblia, o que mais me impactou foi quando leram para mim aquela escritura em Atos 17, 12, 10 a 12. E foi assim, me saltou os olhos de ver aquelas pessoas tão interessadas na Bíblia, com tanta ânsia assim para aprender de Deus, e eu estava naquela fase confusa, não saber o que eu queria fazer da minha vida. Eu já estava numa igreja, mas não conhecia muito a Bíblia. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ler muito, mas muito mesmo. Eu chegava em casa e lia tudo que eu tinha lido, todas as escrituras de novo, para saber se era verdade o que eles estavam me ensinando. E eu me lembrei dessa escritura em Bereia, quando nós fomos lá para a África, porque ainda estando há anos como discípulos, eles queriam aprender. Aquilo me chamou uma atenção, porque eu vejo assim que eu já estou há uns 30 anos que eu tenho conhecido Cristo, o Evangelho, e muitas vezes eu não me vejo assim hoje, com tanta vontade de aprender do outro, com tanto desejo de aprender do outro. E tem um Provérbios que diz assim, 22:4: a recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. E foi isso que eu vi lá nessa cidade com os irmãos. O que eles fizeram? Eles começaram a fazer uma agenda lá para a gente estar com as pessoas. Eu não sabia que ia acontecer isso. Para mim, eu só ia aplicar esse programa da família. E falaram, vocês vão estar com esse casal. Eu falei, tá bom. E eu me perguntava, o que eu tenho para ensinar para as pessoas aqui, né? Quando eu fui na igreja. E aí veio uma irmã, falou, vai estar com essa irmã. Ela se chama Irene, com 3 filhos. E essa irmã chegou lá e eu comecei a perguntar para ela, né? É longe a sua casa? Não é muito longe, não. Aí eu falei, você veio com os 3 filhos, você veio como? Eu tomei uma chapa
Chapa é um carro tipo van, tipo uma van. E aí depois de lá da chapa eu vim andando, porque não tinha como vir, né? E aí eu tive o tempo com ela, muito sedenta de aprender, um coração super humilde. E aí no final a gente falou assim, a gente acompanha você até a chapa de novo. Eu falei, eu falo com meu marido, a gente vai até lá com você, com os filhos, com as crianças, a gente ajuda um pouquinho. São 3 pequenos, 3 crianças super pequenas. Ela, tá bom. Aí a gente foi andando. Só que a gente andou até essa chapa, né? Aí quando chegou para tomar essa condução, ela falou assim, não vamos tomar a condução não, dá para ir a pé daqui para minha casa. Eu falei, dá, eu já estou acostumada aí. Aí eu falei para ele, então vamos levar. Mas só que eu estava filmando o local porque a gente não conhece. Eu falei, para caminho de volta, né? Aí, só que a gente anda, e aquelas criancinhas. Eu falei, pega um primeiro, pega um pouquinho, né? Aí ela pegou o outro. Eu falei, Senhor, essa menina faz esse trajeto todo. E aí eu falei assim, mas tá chegando. Tá chegando. Só que o negócio não chega, nunca. E era assim, não tem calçada lá, assim, tem umas calçadas, é areia. E aí aí quando chegou na rua lá, eu falei, chegou na rua dela. Chegou na sua rua? E já estava escurecendo. Eu falei, ai meu Deus, escurecendo, a gente não se conhece bem aqui. Eu falei, a gente tem que voltar, porque olha o tempo que já deu, quase 1 hora, não é isso? Para ir. Aí eu falei assim, aonde que é? Não, eu tomo essa rua aqui, eu vou retão. Aí eu falei, a gente pode deixar você aqui? Senão a gente tem que voltar tudo para trás, eu não sei que hora que a gente chega lá. Não, tá bom. E a gente voltou andando mais quase 1 hora, anoitecendo. Fiquei tão grata a Deus de ver pessoas com aquele coração, com a criança, e super animada, feliz. E eu falei assim, não é muito longe para eles andarem tudo isso? Ela falou assim, não, eles precisam saber que a vida é assim. É assim que a gente anda, é assim que a gente faz para ir para a igreja. Então, me causou muito impacto isso, né? Essa irmã que andava muito. E também a gente, na casa desse casal, da Júdia, que a gente ficou com eles, é o casal de líderes lá da igreja. E eles sempre querendo estar com a gente, tomar café, perguntar coisa, pergunta isso, pergunta aquilo, como é que vocês fazem isso? Eu até falei, Senhor, eles são os líderes da igreja, a gente tem que aprender com eles, não eles com a gente. Eu pensei, mas eles sempre humildes, perguntando como é que faz, como é que vocês fazem lá, como é que funciona o filho. Então, eu fiquei muito grata a Deus de aprender com eles, de aprender com essa igreja, de ver que não é fácil, é uma luta diária, cada cristão, mas sempre lá no culto, muito animados, felizes, cantando, cheios de gratidão. Eu confesso que eu fiquei animada para ficar lá, nessa igreja, para permanecer lá com eles. Eles queriam que a gente ficasse lá, eu falei, mas não dá, não tem condições de a gente ficar. Mas assim, eu fiquei muito animada de estar nessa igreja e ver que Deus, Ele ama tanto as igrejas dele, né? Ele é fiel. Então é isso que eu gostaria de compartilhar. Obrigada por vocês me ouvirem. E eles pediram para eu compartilhar uma aula, e quando eu fiquei pensando nisso, eu pensei num milagre, que é compartilhar para mim ou estar aqui hoje. Porque quando eu entrei na igreja, eu não conversava com ninguém, eu não tinha amigo, e mesmo sendo batizado, eu não conseguia abrir a boca nos bate-papos da igreja em casa. Precisei demorar 3 bate-papos para eu abrir a boca. Eu não conseguia falar
tinha dificuldade. Então só o fato de eu estar aqui hoje, irmãos, para mim é uma transformação completa na minha vida. Então eu fico muito feliz. E fiquei pensando, puxa, uma pessoa que demora 1 hora para ir, 1 hora para voltar, com pessoas que você nunca viu, para aprender da palavra de Deus, como isso quebrantou meu coração. Eu gostaria de refletir com vocês em Provérbios 19, o outro lado, Provérbios 19, 27. Diz o seguinte: filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Então, como a Bíblia nos encoraja a manter esse coração, da gente continuar aprendendo com essa alegria a palavra de Deus. Eu sei que tem coisas no meu trabalho que muitas vezes eu deixei de estudar e muitas coisas eu esqueci. E até mesmo na Bíblia, quantas escrituras que eu sabia que hoje eu tenho esquecido. Mas eu quero voltar a ter esse coração que tem esse desejo e essa sede pela palavra de Deus. E Provérbios todos, na verdade, ele condena essa preguiça e esse nosso sedentarismo na nossa mente, né? E justamente a gente precisa desenvolver os nossos neurônios na palavra de Deus, buscar e praticar a palavra de Deus. Outro ponto que me chamou muita atenção foi o acolhimento. O acolhimento, a maneira como nós somos recebidos no aeroporto. 6 pessoas foram, né? Uma mulher casada, 2 solteiros. Desde o primeiro momento eles nos receberam com alegria. Me ofereceram tanto almoço e tanto jantar que acho que eu engordei uns 3, 4 quilos nessa viagem, né? A gente pensa, África, pobreza. Eu fui numa festa de 50 anos lá, tinha uma mesa farta de comida, de salgado, uma mesa farta de doce, eu já estava cheio. Aí quando acabou a mesa de doces, começou o churrasco. Falei, ué, mas será que aqui é diferente? O negócio é diferente? Então, assim, muita alegria em estar servindo. Então, uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês agora é o que aconteceu num jantar que ofereceram para Jesus na cidade de Betânia. Esse é o modelo de uma igreja móvel, onde nós, como pedras vivas, estamos diante de Jesus, o personagem principal. Então vamos em João 12, versículo de 1 a 6. A palavra diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso, não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. A cidade de Betânia é uma cidade que fica bastante próximo a Jerusalém. Vocês sabem o que significa o nome Betânia? Significa casa de aflição. Então, na cidade de Betânia, pelo menos 2 pessoas tinham essa casa de aflição. Uma delas era a família de Lázaro, que morreu e Jesus ressuscitou. A outra pessoa era Simão, o leproso, que Jesus curou de uma doença terrível. Então hoje, irmãos, Jesus, ele pode transformar casa de aflição
em casa de alegria, em casa de festa. Se você permite Jesus como convidado principal na sua casa, não sei como é que está a sua casa. Se a sua casa está de aflição, a sua casa pode ser uma casa de festa. E Jesus, ele fazia muita questão de estar com esses amigos na cidade de Betânia, principalmente Lázaro, Maria e Marta. E pouco antes de morrer, Jesus, ele vai se despedir dos seus melhores amigos. Então pensa, de que maneira que eu posso acolher Jesus? Ou de que maneira que eu posso acolher um irmão como o Gevé que veio de Trinidad e Tobago? Como que ele vai se sentir? Se você fosse para um outro lugar, como que você gostaria de ser acolhido? Então a gente pensa, esse acolhimento vem de uma gratidão profunda, de um espírito de adoração e de um espírito de servidão. Então havia várias pessoas naquele jantar. As pessoas, elas tiveram tratamentos diferentes diante de Jesus. E a ceia para o judeu, um jantar, era um momento muito importante e especial na vida deles. Com certeza, a família de Lázaro estava muito feliz, porque ele tinha sido ressuscitado. Mas naquele dia, o jantar, ele não foi feito na casa de Lázaro, o jantar foi feito na casa de Simão. Então, vários amigos também vieram para ver Lázaro ressuscitado. Porém, gente, o jantar e a festa não é só porque acontece a ressurreição. A festa é porque Jesus está presente. A festa aqui na igreja é porque Jesus está presente. A festa na sua casa é porque Jesus está presente. Como que nós vamos tornar essa festa cada vez mais poderosa? Então, se a gente pensar nessa experiência dessa igreja móvel lá em Betânia, são as pessoas que se reuniram por causa da vida. E Jesus é vida. E Jesus é vida abundante. Então a gente tem que pensar que Jesus veio trazer essa vida. Quem é o personagem principal do jantar? Jesus. Para quem que o jantar foi oferecido? Para Jesus. Como que nós podemos fazer isso diariamente para Jesus? Para ele se sentir bem acolhido, para atrair a presença do Espírito Santo. Jesus é o personagem principal da sua história, do seu filme. Só que muitas vezes a gente quer ocupar o lugar de Jesus como personagem principal. E muitas vezes a gente vai perdendo essa vida. Então Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma força, Jesus é uma pessoa, é um relacionamento, e Ele quer estar com você. Mas será que nós estamos trazendo a presença de Jesus na nossa vida? Estamos tendo aquela sede, como os irmãos de Bereia, que tinham grande interesse para meditar na palavra de Deus? Agora, o quanto que cada um de nós tem valorizado a presença de Jesus? Gostaria de refletir um pouquinho de cada personagem. Lázaro era a testemunha viva. Ele estava na mesa com Jesus, ele confraternizava, ele celebrava a vida. Assim como Lázaro, nós também ressuscitamos da morte para a vida. Jesus ressuscitou, né? Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E Jesus fala, né, que Jesus amava muito Lázaro, Marta e Maria. Da mesma forma, Jesus ama cada um de vocês. Mas será que hoje você está se sentindo amado por Jesus? Talvez os seus sentimentos ou seus pensamentos estão dizendo outra coisa. Vejam como ele estimava Lázaro. Você substituiu o seu nome e agora coloca na sua mente: veja como Jesus me ama, do jeito que eu estou, com as dificuldades que eu estou, com os pecados que eu tenho. Jesus, Ele me honra, Ele me valoriza. Ele é o personagem principal, mas Ele continua te estimando. Não deixe que pensamentos negativos roubem esse poder que você tem de ser um embaixador de Cristo. Jesus deu a vida, e a vida é Ele mesmo. A vida é Jesus. E lá
em Maputo, uma história me chamou muita atenção. Vocês podem colocar a família Araújo. O Araújo, ele é um angolano. Ó, essa família é o Araújo, a Valéria, a esposa dele, paraguaia, e o filho que era do primeiro casamento dela, o Marco, agora é filho dele. Eles fizeram um trabalho fantástico, liderando a igreja lá em Maputo por 5 anos. E a maneira, o amor que ele contagiou as pessoas. Sabe de onde que ele veio? Ele veio do tráfico. Ele era um traficante temido lá em Angola. Quando as pessoas falavam o nome dele, as pessoas tinham medo. E tem um livro que depois vai estar sendo traduzido com a história da vida dele. Ele é um homem envolvente, que ama profundamente a igreja. E causou um impacto muito grande nos corações. Eu tive a oportunidade, como esposa, de ver a despedida deles, de estar lá nos últimos momentos, e a festa e a gratidão que a igreja teve pela vida dele. Então imagina uma pessoa ressuscitada da morte para a vida. Agora eles estão liderando a igreja de Assunção no Paraguai. Se vocês puderem viajar, irmãos, ir para o Paraguai, para Angola, é ver as pedras vivas, as histórias como as nossas, que têm o poder de Jesus Cristo. Então vamos glorificar muito o nome de Deus. Um outro personagem é a Marta, que, como em Lucas 10:38, a linguagem de amor da Marta era servir. Assim como eu conheço no nosso grupo uma irmã chamada Paula, lá de São Bernardo, eu vejo que a linguagem de amor dela é assim também. E lá em Moçambique a gente tem vários exemplos. Chival e Sakina, esse mesmo filho dele, o Mar, ele estava servindo todos os dias como chofer do líder da igreja. Ele é um universitário. O irmão teve algum problema com a carta, não estava esperando a renovação. Todos os dias esse jovem estava servindo e levando as pessoas. Isso causou um impacto tão grande, um jovem universitário servindo de todo o coração. O terceiro personagem que eu gostaria de refletir é sobre Simão, o leproso. Vocês sabem que a lepra é uma doença que torna algumas extremidades do corpo e faz com que elas se tornem insensíveis. Assim como a lepra, o pecado também, ele quer transformar o nosso coração insensível. Diante de tanta grandeza da graça de Deus, do poder de Deus, o pecado, como falou a música, ele bate todos os dias à nossa porta para tornar o nosso coração insensível, para que a gente fique um morto-vivo, destruindo pessoas e famílias. A gente tem que pensar que esse homem que era o leproso, ele foi curado. Não sei porque colocaram ainda leproso, acho que só para lembrar, que ele foi uma pessoa curada. E o sangue de Jesus, a sensibilidade do poder do sangue de Jesus, veio trazer transformação e união. O outro personagem é Judas. Infelizmente, essa é a história triste. Mesmo Judas sendo discípulo de Jesus, pertencendo à comunidade de Jesus que estava lá em Betânia, diante de tanto amor, ele trabalhava em oposição à graça de Jesus. E chega a criticar a adoração de Maria, não porque ele queria dar o dinheiro para os pobres, mas porque ele queria pegar aquela quantidade de 300 denários equivale a 300 dias de trabalho. Imagina só esse valor. E muitas vezes falou o desperdício. Que desperdício gastar algo? Será que é um desperdício gastar algo caro com Jesus? Será que é um desperdício dar o nosso melhor para Jesus? Dar a honra e o quebrantamento que Jesus merece? O que é o desperdício? O desperdício é você estar ao lado de Jesus da vida e você não se quebrantar diante de Jesus, diante do amor e da graça, não dar o valor que Jesus merece e ainda criticar quem se dedica a Jesus Cristo. Olha como uma lepra pode ser contagiosa
e deixar insensível o coração de uma pessoa que viu tantos milagres. Então não vamos desperdiçar nossa vida por 30 moedas de prata, com coisas que não têm valor nenhum diante do poder de Jesus. O que fez Judas ficar com esse coração? É porque ele não guardou o coração dele. Ele deixou entrar coisas que não deveriam entrar. Ele não tirou coisas que ele devia tirar. Ele tinha a oportunidade de falar das tentações dele com Jesus, mas infelizmente ele desperdiçou a vida dele. E nós já sabemos qual foi o final da história. E o último exemplo é Maria. A atitude de Maria, ela revela adoração e gratidão. Essa atitude dela teve planejamento, preparação e esforço. Ou Maria era muito rica, né, para comprar um perfume tão caro que valia 300 dias de trabalho, ou ela economizou e guardou esse, né, presente que ela quis oferecer para Jesus, um presente especial. E quem oferecia um vaso de alabastro, que é, né, com um nardo, que é um perfume muito caro que veio da Índia, eram só pessoas muito ricas. Eles só quebravam esse perfume em ocasião de pessoas que tinham uma honra muito especial. Então vamos honrar Jesus da mesma maneira que Maria. Essa honra a gente pode conseguir nas várias áreas da nossa vida. A gratidão de Maria, ela vem mais pela presença de Jesus do que do próprio milagre de ressuscitar. Então, a honra que nós precisamos dar, queridos irmãos, é por ter a presença de Jesus na nossa vida, não só dos milagres e das bênçãos que a gente tem recebido. E 3 pessoas me chamaram a atenção lá na igreja de Maputo. O Jonas, que não é esse Jonas, que também, mas é um outro Jonas, né? É um jovem. Eu tive apenas um pouco de convívio, né, com ele, e toda vez que eu via, ele me dava um abraço. Ele sempre me manda o WhatsApp. Sabe o que mais causou impacto assim em mim? Que durante várias vezes ele colocou essa foto no WhatsApp dele. Então, conversei um pouquinho com ele várias vezes. Eu estou em outro país, por que ele vai colocar minha foto no WhatsApp? Mas mostra uma gratidão, um carinho, né? Como Maria, né? Um respeito, um jovem. E assim, era incrível que vários jovens queriam conversar com a gente, queriam aprender. Então eu fiquei muito tocado por isso, né? É esse tipo de quebrantamento que eu quero ter com Jesus cada dia, que eu quero buscar. Ser um adorador, levar o perfume de Jesus Cristo, né? Estar na constante presença de Deus. O perfume custa caro, mas estar na presença de Jesus não tem preço. E tem um outro irmão também, que ele é muito rico, e ele fez uma casa de campo. Ele ofereceu essa casa de campo para um acampamento da igreja. Então, esse acampamento que tem em Belo Horizonte, justamente é na casa dele. Ele é dono de uma empresa de aviação. Ele tem um restaurante no aeroporto. Ele tem não sei quantas casas na África. Mas sabe o que ele faz? Ele emprega todos os cristãos no negócio dele. E tudo que ele faz, ele abençoa as outras vidas. Assim como Maria, ele colocou, né, todos os seus bens, todo o seu coração ao serviço do Senhor. Então, irmãos, vamos hoje de manhã continuar reescrevendo as nossas histórias. Vamos continuar escrevendo várias páginas, continuar sendo influenciado pelos exemplos de Tessalônica, Bereia, Betânia, Maputo. Aqui em São Paulo tem vários exemplos que a gente pode dar também, mas que a gente continue sendo quebrantado. Qual personagem eu vou ser? Vamos continuar pegando a inspiração de vários personagens e glorificar e valorizar a presença de Deus. Então nós podemos aprender muito. Quero encorajar vocês a viajarem, a conhecerem novos irmãos, abrirem suas casas e seus corações para que o poder do Espírito Santo de Deus possa agir. Vamos orar. Senhor, eu quero muito agradecer, Deus, pelos exemplos que vimos na Tua Palavra, Deus. Tessalônica, Pai, onde havia muito sofrimento, perseguição,
mas era uma igreja que não perdeu o foco nem a alegria que vem do Espírito. Que o Teu Espírito, Pai, possa influenciar as nossas vidas, Deus, assim como também a igreja de Bereia é uma igreja que tem muito interesse, Deus, que a gente possa ter um interesse pela palavra do Senhor. E com a igreja de Betânia, Pai, naquele momento que quando há 2 ou mais pessoas, não importa se a gente está aqui, não importa se a gente está no Parque Vila Lobos, não importa se a gente está numa festa, realmente essa festa é porque Jesus transformou a nossa vida. Nós queremos que a nossa casa seja uma casa de festa, onde Jesus é o personagem principal. Mesmo com as dificuldades e pecados, o Senhor deve ser a atenção máxima especial, Pai. Que a gente possa imitar as atitudes, Pai, de Maria, com adoração e quebrantamento, com carinho, e dos nossos irmãos lá de Moçambique e da África. Protege, Deus, dos ciclones, protege a vida deles e trabalha para que cada vez de nossas igrejas possam imitar e possam passar as boas notícias que vêm da morte e ressurreição de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo. Oro e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado.